Sem mais delongas, eu gostaria de chamar nosso querido preletor, nosso primeiro preletor de hoje à noite, pastor Aurivan Marinho, se você puder recebê-lo com uma salva de palmas. Pastor Aurivan, ele tem sido reconhecido como um grande homem de Deus, né? Já tem uma trajetória ministerial muito longa, né? Eu não o conhecia pessoalmente, eu conheço o pastor Aurivan Marinho das ministrações que a gente vê no YouTube, nas conferências de carnaval, né? na Consciência Cristã, já ouvi várias vezes, tive o prazer de ouvi-lo na conferência da Missão Juvep, até brinquei com ele, né? Fiz um momento de fã lá dele, tirei uma selfie, depois me apresentei, né? Perguntando se estava tudo certo para essa semana, né? Foi muito legal. Mas, de antemão, pastor, muito obrigado pela sua presença, que você possa ser usado tremendamente pelo Senhor. E, se você não conhece o pastor Aurivan, eu quero apresentá-lo da melhor maneira possível. Então, o pastor Aurivan Marinho, ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Instância, aqui em Pernambuco, em Recife. A quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, o reverendo John Stott, de saudosa memória, ele descreve o bom êxito, a prosperidade, o avanço e o crescimento dessa igreja. E ao mesmo tempo ele apresenta que 3 grandes inimigos o diabo tentou se utilizar para, de alguma maneira, impedir o avanço dessa igreja. E o primeiro inimigo foi a perseguição. O segundo foi o pecado, no caso de Ananias e Safira. E o terceiro foi uma tentativa de desviar o foco dos seus pastores do alvo de Deus para a igreja. É quando eles se dão conta, ali no capítulo 6, que eles não podem arcar com todas as demandas e é preciso que o trabalho seja distribuído a outras pessoas, a fim de que eles possam se dedicar exclusivamente à oração e à palavra. Então, quais são os 3 inimigos? A perseguição, o pecado e o ativismo religioso. Esses 3 inimigos afetam a igreja, mas o fato é que nenhum deles pôde deter o avanço da igreja do Senhor naqueles dias, porque nos 3 casos a igreja discerniu e teve de Deus a capacidade de se posicionar de maneira sábia, de maneira inteligente e de maneira correta. Pois bem, aqui nós estamos justamente diante desse primeiro inimigo, a perseguição. Observem que no capítulo 3 houve um grande milagre, um grande sinal do poder de Deus. Um coxo, já há 40 anos, ele estava ali à porta do templo, e Pedro e João se aproximavam à oração, e então olhou para aquele homem que pedia esmola e disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o homem saltou, adentrou o recinto do templo, louvando a Deus, e isso desencadeou uma série de coisas. Primeiro, que a partir daí eles começaram a pregar e apontar para Cristo, dizer: olha, o que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo é de fato o Messias morto e ressurreto, e ele fez isso. E eles começaram então a legitimar a obra da cruz e da ressurreição a partir daquele milagre. Então, o capítulo de número 4, nós encontramos que uma outra reação é que o número de salvos chegou a 5.000 pessoas.
E isso desencadeou, sobretudo, uma forte perseguição. Aqui nós encontramos a informação dada por Lucas de que esses homens ficaram ressentidos. Ou seja, eles ficaram zangados, eles ficaram irados, eles ficaram irritados. Quem eram eles? O capitão do templo, uma espécie de polícia religiosa, os sacerdotes, os saduceus, os escribas. Portanto, toda a linhagem sacerdotal juntou-se ali com Anás, Caifás, algumas figurinhas carimbadas que estiveram presentes na crucificação de Jesus, agora se juntam para conspirar contra os seus discípulos. E então, há uma coisa aqui importante. É como se até aqui eles tivessem permitido que a igreja caminhasse. Mas perceba que há uma pergunta, e essa pergunta é intrigante. Em nome de quem, ou na autoridade de quem vocês estão fazendo essas coisas? É como se eles dissessem: tudo bem, vocês até podem coexistir com a gente, desde que vocês permaneçam debaixo do nosso controle. Só que, da nossa parte, ninguém deu permissão, ninguém deu autoridade para vocês fazerem essas coisas. E aqui preste atenção. O mundo não se preocupa que tenhamos muitas igrejas no mundo e que essas igrejas coexistam com outras religiões. Não se preocupa. O que eles se preocupam é que a agenda da igreja, os valores da igreja, sejam contrários aos deles. E que de alguma maneira eles percebam que a igreja não reza de acordo com sua cartilha. Então, eles estão dizendo, em nome de quem? Na autoridade de quem? Quem permitiu? Ou seja, queridos, todas as vezes que a igreja, ela permanece debaixo do controle do Espírito Santo, ela não se deixa controlar por ninguém. Porque uma igreja controlada, ninguém a controla. Uma igreja controlada pelo Espírito, ela não se deixa controlar pela cultura, ela não se deixa controlar por poderes políticos, econômicos, religiosos, ela já tem um controle. E é isso que o texto vai mostrar, que Pedro se levanta no poder do Espírito Santo, isto é, controlado pelo Espírito Santo. E ele, diante daquele tribunal, porque agora estamos no dia seguinte, eles prenderam Pedro e João durante aquela noite, reuniram, convocaram de maneira extraordinária o Sinédrio, que era uma espécie de Suprema Corte de Israel, que julgava todas as questões. E agora, Pedro e João estão diante dessa corte, e eles se levantam e farão aqui defesa da fé. Eles se posicionarão dizendo, nós temos uma missão, e nós vamos fazer aqui valer essa missão, e o faremos no poder do Espírito. Então Lucas tem o cuidado de nos dizer que aqui no versículo 8, Pedro responde ao Sinédrio a pergunta, mas ele o faz no poder do Espírito. Então eu quero olhar para essa passagem e quero destacar aqui algumas questões que eu considero de extrema relevância na abordagem desse tema. O nosso tema é missão no poder do Espírito. E eu quero exatamente olhar para esse texto e descrever aqui o que é que de fato caracteriza uma missão no poder do Espírito. Esse texto aponta para essa direção, nos dá esse norte. E a partir daqui, então, a gente pode compreender. Em primeiro lugar, então, missão no poder do Espírito se caracteriza por uma pregação cristocêntrica. Amém? Ouça isso. Sempre que alguém se levanta no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, ele vai pregar Cristo.
A centralidade da pregação no poder do Espírito Santo é Cristo. Porque se nós olharmos nas Escrituras, e em particular no Novo Testamento, tudo converge para Cristo. O próprio Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria testemunhar dele. Ser-me-eis testemunhas quando o Espírito Santo vier. Recebereis poder e ser-me-eis testemunha. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo de número 14, 15, 16, o tempo todo Jesus está apontando para a missão do Espírito. E quando ele aponta para a missão do Espírito, fica claro que quando o Espírito vier, o Espírito vai convergir tudo para Cristo, fazendo os discípulos lembrar daquilo que Jesus ensinou e glorificando a Ele. Quando Ele vier, Ele me glorificará. Então, se Pedro está se levantando aqui no poder do Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai falar de si mesmo? Ele vai falar de qualquer outra coisa, de filosofia, de psicologia ou qualquer outra coisa, por mais positivo que seja? Não, ele vai se levantar para falar de Cristo. E então, observe que aqui Pedro vai dizer 3 coisas básicas na sua pregação, e eu acredito que Lucas aqui apresenta um simples esboço. Então, qual é a pergunta? A pergunta do Sinédrio é: no poder de quem vocês estão fazendo essas coisas? Porque ninguém aqui nesse Sinédrio autorizou vocês fazerem o que estão fazendo. Então, em nome de quem? Quem autorizou? Resposta, verso 10. Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, é que este está curado na presença de vocês. Vocês percebem? Ele não disse, foi a nossa igreja que curou. Foi o pastor fulano de tal. Foi Pedro, foi João. Eles não dizem isso. Eles dizem, saibam os senhores. E aqui eu chamo a atenção que eles agem respeitosamente diante daquela corte. Eles reconhecem que ali estão as autoridades judaicas. Mas isso não os inibe de dar a resposta certa. Saibam vocês que aquele a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Aqui tem um detalhe importante, porque eles estão se colocando como aqueles que fazem a defesa de Deus, da verdadeira religião. E Pedro está dizendo, vamos ver de que lado vocês estão e de que lado eu estou. Vocês o crucificaram, Deus o ressuscitou. Vocês negam a ressurreição, nós afirmamos. É em nome deste que vocês mataram e que Deus trouxe de volta à vida, que nós pregamos. E é em nome dele que este homem está de pé. Saibam com toda certeza. Com isso, ele está dizendo, primeiro, foi Jesus quem fez. Segundo, se foi Jesus que fez, ele não está morto, ele está vivo, porque Deus o ressuscitou. Terceiro, se ele está vivo, ele é o Messias. Quarto, se ele é o Messias, o Filho de Deus, significa dizer que vocês são culpados. E se vocês são culpados, vocês devem se arrepender, porque o sangue do justo está nas mãos de vocês. Então é perfeita a argumentação dele. Mas agora, para que ele não se utilize apenas do elemento histórico da morte e da ressurreição de Jesus, ele vai para as Escrituras. E aí observa o verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Isso é uma escritura que está no Salmo 118, verso 22, um salmo messiânico, que apontava para Cristo. E o que eles estão dizendo diante do Sinédrio é, as escrituras as quais vocês defendem, e que vocês creem, ela se cumpriu nele, porque vocês são os arquitetos desse grande edifício espiritual que Deus quer construir. Vocês são os engenheiros. Vocês, como autoridades judaicas, foram convocados como verdadeiros arquitetos e engenheiros
para levar essa construção adiante. Mas veja o que vocês fizeram. A pedra principal, o principal produto para essa construção, vocês descartaram, vocês rejeitaram. Mas a pedra que os engenheiros do Sinédrio rejeitaram, Deus fez dela a pedra principal. Portanto, esse Jesus é a pedra principal da igreja dele. Ela está fundamentada e alicerçada no Cristo. Com isso, Pedro está dizendo: vocês estão reprovados. Porque que engenheiro, que arquiteto vai prescindir de um material de primeira qualidade e vai colocar alguma coisa duvidosa? Vocês rejeitaram a pedra principal, e agora, como é que vocês querem construir o edifício? E com frequência, querido, nós temos visto isso na igreja brasileira. Gente que tem lançado fora a pedra principal, que é Cristo, e tem se valido de todo subterfúgio humano, religioso e cultural, na tentativa de edificar uma igreja. Isso não funciona, porque a verdadeira igreja está edificada em Cristo, por Cristo e para Cristo. O verso 12, e não há salvação. Bom, aqui já é uma consequência. Visto que esse Jesus é o Filho de Deus, o Messias, visto que ele é o cumprimento das Escrituras, não uma usurpação. Então, verso 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Não temos outro nome. Em síntese, o que Pedro está dizendo é que eles deveriam buscar a salvação somente em Cristo. Eles não deveriam confiar na justiça própria. Eles não deveriam confiar na tradição judaica. Eles não deveriam confiar simplesmente na lei. Eles deveriam se lançar aos pés de Cristo, crendo que fora dele não há salvação. E é essa a pregação. A verdadeira missão, ela anuncia Cristo crucificado, ressurreto, entronizado, o único mediador. O que Pedro está dizendo aqui, Jesus já havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. O que Pedro está dizendo aqui, Paulo vai dizer posteriormente: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, ao contrário do que diz o pluralismo da pós-modernidade, a cultura pós-modernista, Pedro afirma que a mediação de Cristo é o único meio de salvação. Não existe outro nome, não existe outra esperança. E por quê? Porque fica claro aqui que ele é o Salvador enviado da parte de Deus, que os homens o mataram, mas Deus o ressuscitou e ele vive para todo sempre. Qualquer pregação missionária, qualquer pregação do poder do Espírito Santo tem que revelar Cristo aos corações, porque é através de Cristo que o pecador é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ele é transformado pelo poder do próprio Espírito. Queridos, mas uma segunda verdade que eu quero aqui destacar: a missão no poder do Espírito Santo se caracteriza por um testemunho intrépido. A questão aqui é: se estamos fazendo a missão no poder do Espírito Santo, preguemos Cristo, preguemos a pessoa de Cristo. Mas se estamos fazendo a missão no poder do Espírito Santo, o modo de fazê-la é com intrepidez, é com ousadia, é com coragem. Não convém que anunciemos o Cristo vitorioso com uma mensagem que passa a ideia de fracasso. Por isso, Pedro e João aqui, diante do Sinédrio, se comportam com toda a intrepidez, com toda a ousadia. E isso está aqui no versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro,
e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Ou seja, ficaram perplexos. Ficaram sem entender. Gente, a ideia aqui de incultos ou iletrados não quer dizer que eles fossem analfabetos. Quer dizer que eles não tinham formação em nenhuma escola rabínica, que eles não tinham uma formação reconhecida, tal qual os escribas, os fariseus daquela época. Eles não tinham estudado aos pés de nenhum grande mestre, exceto o maior deles, Jesus Cristo. O problema é que eles não reconheciam, porque Jesus também não havia estudado em nenhuma escola rabínica. Então, eles ficam admirados. Como pode eles pregarem com tamanha sabedoria, intrepidez, clareza de raciocínio, fundamentação, argumentação lógica? Por que eles agem assim? O fato é que eles estão surpreendidos. E aqui preste atenção. O sinédrio formava uma espécie de meia-lua. Ali, o sinédrio era constituído de 71 membros. A maioria deles eram saduceus, que representava a aristocracia judaica, que era uma espécie de elite política, que mediava as relações de Israel com o Império Romano. Também haviam os anciãos, que eram os presbíteros, os leigos, mas que gozavam do respeito e da representatividade de toda a comunidade. E tínhamos os escribas, que eram, na maioria deles, fariseus, doutores da lei, que respondiam sobretudo pela lei, pelo rigor, pelo zelo da lei. Estar diante daquele sinédrio é algo apavorante, amedrontador. Eles vão sair dali e a grande probabilidade é que saiam para serem mortos. Eles estão desafiando uma corte poderosa. Mas, no entanto, esses homens estão aqui, não tímidos, amedrontados. Então, imagina essa cena, aquela meia-lua ali, os dois aqui, não tinha uma testemunha a favor deles, não tinha um advogado a favor deles, e eles depondo ali como se tivessem cometido um crime. Mas o que o texto nos diz é que o resultado é que eles revelaram coragem, ousadia, intrepidez. E por quê? Porque eles estavam ali no poder do Espírito. O versículo 8, Lucas destaca isso antes de qualquer coisa, que quando Pedro se levanta diante daquela corte, ele o faz no poder do Espírito. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando essa passagem, ele diz uma coisa interessante, inclusive no livro dele, Pregação e Pregadores, de que, embora esses homens tivessem recebido o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando Lucas diz aqui que Pedro estava cheio do Espírito Santo, não está se referindo simplesmente ao fato de que ele havia sido cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas é que para aquela tarefa específica, ele recebeu uma porção do poder para cumprir aquela missão. E ele fundamenta isso muito bem, quando ele mostra que a partir aqui do versículo 28, 31, eles estão orando depois que saem daqui, com todo o povo, e eles pedem a Deus para que, considerando o fato
de que as conspirações e as perseguições contra a igreja se multiplicarem, que o Senhor também lhes dê uma porção dobrada desse Espírito. E o texto diz que enquanto eles oravam, o Espírito Santo veio e a casa tremeu. Então, se o Lloyd Jones está certo, isso significa dizer que sempre que estivermos diante de uma missão, de uma tarefa, nós deveríamos dizer: Senhor, que o Espírito Santo que veio no dia do Pentecostes e que habita em mim desde o dia da conversão, que esse Espírito me dê um revestimento especial, me dê uma porção diferenciada, para que no enfrentamento dessa tarefa, seja ela qual for, você vá com a ousadia e a intrepidez de saber que você não está ali dependendo dos seus talentos, das suas habilidades, mas que você está ali no poder do Espírito. E é no poder do Espírito que esses homens enfrentam este sinédrio. E aqui se cumpre pela primeira vez o que Jesus disse: toda vez que vocês estiverem diante de uma autoridade, não se preocupem o que vocês vão falar diante dos reis, dos tribunais, porque na hora o Espírito Santo vos dará a capacidade e vocês saberão o que dizer e o que fazer. Isso acontece aqui, se repete no capítulo 5 e vai se repetir inúmeras vezes na vida do apóstolo Paulo. Vai acontecer com Estevão quando é apedrejado, mas o texto diz que no poder do Espírito ele viu os céus se abrindo e Cristo assentado à direita do Deus Pai. Portanto, queridos, é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está fazendo uma retrospectiva do ministério dele junto à igreja de Corinto, ele diz: olha, quando eu estive aí, eu não optei na minha sabedoria ou na minha eloquência, mas numa demonstração de poder do Espírito. Quando ele faz uma retrospectiva do ministério dele em Tessalônica, no capítulo 1, verso 5, ele diz a mesma coisa. Quando eu preguei o evangelho para vocês aí, eu preguei em demonstração de poder do Espírito. Se nós queremos que essa geração entre si, dizendo, isso aqui para mim é chocante. Eu acho que tem uma virada aqui nesse jogo. Porque, de repente, eles é que saem do sinédrio. E eles vão fazer uma reunião em particular. E veja como eles estão perdidos. Pedro e João, ali diante daquela corte, desarticulou a corte. Olha o verso 16. Que faremos com estes homens? Olha que problema a gente arrumou. Que faremos? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Perceba, eles não estão atrás da verdade. A verdade eles já têm. O que eles querem é um meio de encobrir a verdade. Eles estão temerosos, o movimento está crescendo. Daqui a pouco, as multidões vão seguir esses apóstolos, vão seguir a Cristo, e o judaísmo vai se desarticular por completo. O que faremos? Verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, vamos coagi-los, vamos silenciá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Perceba, queridos, o inimigo da igreja não está preocupado se a igreja canta, faz orações, tem reuniões. Está preocupada se o nome de Jesus não é exaltado. É isso que ameaça o inferno. Eles podem continuar com a reunião deles. Eles podem continuar com tudo, desde que não falem nesse nome. Se eles não falarem no nome de Jesus, eles podem falar em pau, em sal grosso, rosa ungida, qualquer coisa, está tudo certo. Verso 20. Aliás, 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem
se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Aleluia. Nós não podemos nos calar. Podem nos matar, mas vocês sabem que vão soltar a gente aqui, e a gente vai sair para pregar ele lá fora, como pregamos aqui diante dessa corte. Vocês estão dizendo para a gente não falar no nome de Jesus? E se a gente não falar no nome de Jesus, que mensagem nós teremos? Vamos falar dos filósofos gregos? De algum sacerdote aqui? Do imperador romano? Que nome anunciaremos? Trazendo para nós hoje Buda, Maomé, Allan Kardec, Padre Cícero, Frei Damião, algum pastor famoso, algum cantor gospel, algum nome da política? Quem anunciaremos? Vocês não podem falar nesse nome, mas é esse nome que nós vamos pregar, porque esse nome está acima de todo nome nos céus e na terra. E o texto diz que lá fora uma multidão glorificava a Deus. Queridos, as nossas decisões diante dos tribunais, no dia a dia, na vizinhança, no trabalho, em cada coisa que fazemos ou deixamos de fazer, ou nega ou afirma Jesus Cristo, ou promove a vergonha do Evangelho, ou promove a glória de Deus. Queira Deus que Jesus seja pregado no poder do Espírito Santo, que ele seja evidenciado na nossa vida, que os homens vejam e que o nome de Deus seja glorificado. Eu gostaria apenas de deixar essas aplicações aqui para a sua reflexão. Primeiro, uma vez que não existe salvação em nenhum outro nome, convém então que a nossa pregação seja cristocêntrica. Se você vai pregar, pregue a Bíblia. E se você vai pregar a Bíblia, pregue Jesus Cristo. E se você vai pregar Jesus Cristo, pregue este crucificado e ressurreto. Pregue ele assentado à direita de Deus. Pregue que ele vai voltar, que há esperança de vida eterna, que há esperança de salvação e de mudança, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Pregue Jesus Cristo. Segundo, uma vez que a nossa missão consiste em denunciar os pecados dos homens, convém então que o façamos no poder do Espírito. Como é que você espera que você denuncie os pecados dessa geração? Que você confronte o ego das pessoas e elas digam muito obrigado? Elas não dirão, elas ficarão com raiva. Mas só há uma maneira do coração endurecido ser quebrado, é se as palavras como uma flecha poderosa penetram no seu interior e ultrapassa todas as estruturas de resistência, e ali Deus convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e de maneira regeneradora e transformadora, o Espírito Santo tira o coração de pedra e põe um coração novo. Ali tem uma nova criatura, ali tem uma nova vida, e onde houver uma nova vida, ali tem um discípulo de Cristo. Terceiro, uma vez que a tendência natural do pecador é o preconceito contra a igreja, contra a pregação, convém então que ele possa ver Cristo em nossas vidas. Amém. O texto diz que eles não tinham mais o que fazer, ficaram completamente desorientados, fizeram uma reunião à parte. Por quê? Porque ao olhar para aqueles homens, viram que eles haviam andado com Jesus, que os milagres eram autênticos, que a ousadia e a intrepidez, a sabedoria, a articulação das palavras, tudo apontava para Cristo. Cristo está ali revelado nas Escrituras,
mas é revelado no testemunho deles, na pregação deles, nas obras deles. Quarto, uma vez que o propósito do nosso chamado é a glória de Deus, convém então que no poder do Espírito estejamos comprometidos não apenas em crer no Cristo, mas a sofrer por Ele. Os apóstolos estão dizendo, nós não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. Decida o que vão fazer com a gente, porque a gente já decidiu o que vai fazer. A gente veio para cá e a gente pregou Cristo. A gente vai sair daqui e a gente vai pregar Cristo. E seja onde a gente for, a gente tem uma missão. E porque essa missão é no poder do Espírito, a gente não recua, a gente não retrocede. Queridos, é isso que fez diferença no primeiro século. E é isso que faz diferença no século 21. Que Deus nos visite nesses dias, nos dê uma porção desse poder, e que a gente se levante nessa geração para fazer a diferença. E a Deus é dado a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. A igreja diz amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado.